A rua José de Souza Lima, ela foi mexida, obviamente, para se passar a tubulação. O pessoal cobrou a manutenção daquela rua. Eu ouvi do engenheiro, e não quero culpá-lo aqui, ele disse o seguinte, que aquela rua é uma rua antiga, o asfalto já estava todo deteriorado, e por isso era daquele jeito que ia ficar. Confesso para vocês que estive lá, está muito ruim aquilo lá, Derbal. E eu acho uma pena, gente, o SAI lá fazer um belíssimo de um trabalho, uma obra muito importante, quase 1,5 milhão, Flavinho, e deixar aquela rua no estado que está. Eu acho que aí é que falta um pouco esse governo, é aí que eu falo que não está sintonizado. Porque já devia ter equipe da infraestrutura, e se não a estrutura, o próprio SAI. Porque nós estamos falando de um trecho ali de pouco mais de 100 metros, que era para fazer aquele... O que custava fazer bem feito aquela pavimentação para aqueles moradores? Porque ficou remexido, e você sabe que quando se remexe naquilo, dificilmente aquilo vai ficar bom. Então, acho que por uma diferença muito pequena de valores, está deixando de se fazer um serviço quase que 100%. Então, a minha crítica é nesse sentido. E dizer que não tem dinheiro, também não dá para acreditar. Achei muito legal esse número que a Juliana apresentou, praticamente 66 obras, e estamos falando aí da ordem de 68 milhões de reais de investimento. Então, o que era fazer ali um trechinho de asfalto, ou de, sei lá, de bloquete, o que fosse, mas aquele pessoal merecia, né? E aí a gente viu aí recentemente um prédio comprado pelo SAI para fazer a nova sede, né? Na cifra aí de 12 milhões. E agora, se eu não estou enganado, vão se gastar quase 3 milhões aí para se fazer uma adaptação. Então, nesse sentido, como oposição, eu tenho que fazer crítica, Rodrigo. Não dá para mim aplaudir isso. Então, olha, Nelsinho, conversa com o prefeito Isaías, analisa aquela situação. Se vocês fizeram aquela pavimentação, eu tenho certeza que vocês vão receber nota 9,9, que 10 é perfeito, e eu digo que você nunca pode dar nota 10. Então, vamos olhar para aquela população ali daquela rua, vamos melhorar a pavimentação ali, que eu tenho certeza que o pessoal não vai reclamar, porque às vezes você faz uma bela de uma obra daquela, Derbal, e depois, por causa de um detalhe, você deixa de ganhar a nota 10, como eu disse aqui. Bom, agora a gente vai tratar de um assunto, pode voltar aquele lá do... Eu tenho sempre feito uma crítica aqui a algumas emissoras, né? Que a gente fala que a mídia deveria prestar serviço para a população, informar. Mas, infelizmente, a gente ainda percebe que a Rede Globo, ela tem uma raiva do PT, que ela é capaz, até de num momento difícil, né? Que a gente está passando, eles tentar incriminar o PT para dizer que não está contra o atual governo. Isso a gente percebe como ela manipula as coisas, né? E nessa semana passou uma matéria falando da postura do atual presidente com relação às questões da Amazônia, das relações internacionais com os países que subsidiam alguns projetos lá para poder, vamos dizer, né, manter a Amazônia, né? A Sônia falou muito bem disso aqui. E nós tivemos um fato, né, interessante. Disse que colocou uma fala fora de contexto do Lula, como se o Lula fosse contra essa subvenção que vem. Isso, quando aconteceu, em 2014, e essa matéria está aí, eu resgatei, porque em 2014 o Brasil foi elogiado pela ONU por ter avançado nessa questão da diminuição do desmatamento. Então, essa é a maldade que a Rede Globo faz quando tenta atacar, né, ainda continua atacando o PT. Mesmo o PT lá estando amassado do jeito que foi, o presidente Lula está preso, a Dilma foi deposta, eles continuam ainda macetando algo e colocando uma mentira. Eu vou deixar a Sônia falar. Uma mentira, porque eles deviam ter colocado essa reportagem de 2014, só colocaram a fala do Lula. Pois não, Sônia? Então, é o que eu falo, né? Não tem que ficar jogando direita e esquerda. Vira e mexe Lula, vira e mexe Lula. Meu Deus do céu, eu não votei no Lula. A culpa eu quero saber agora, eu não quero saber o que passou. Então quer dizer que você vai continuar aceitando os erros do passado, se é que teve, e eu sei que não teve, porque realmente eu li a respeito disso também, e culpando o Lula. A culpa é do Lula. Para com isso, interessa daqui para frente, não é? Vai viver no passado. Então, e nós tivemos aquele problema em São Paulo aí, vocês viram o efeito, né, das queimadas, que está mudando inclusive o clima. Mas isso aí é um detalhe para a gente conversar depois. Eu queria dar umas respostas. O Rodrigo saiu, mas semana passada ele falou hoje da provisão. Eu tiro o chapéu para essa investigação, só que assim, ele vai perceber que as coisas acontecem depois.
Por exemplo, a questão da Prolar só foi investigada porque uma pessoa lá de dentro fez a denúncia agora, porque se tivesse feito no nosso tempo, nós também tínhamos apurado. No caso da Provisão, o Valmir era vereador de oposição, o Fernando tinha o Maurício Raca, tinha o Edgar Sazaki. Por que esse pessoal na época não levantou isso? Porque não tinha as informações, assim como nós também não tínhamos, porque se nós tivéssemos, nós teríamos tendo feito. Agora surgiram as informações, por isso está sendo investigado. Então não venha querer jogar na nossa conta que a gente passou a mão na cabeça, não, porque nós sempre criticamos o sistema de saúde nosso, chamávamos direto o Toninho, que era à época secretário, mas não conseguimos encontrar algo, e quando se encontra tem que se apurar mesmo, não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, não. Então, eu quero só dizer isso. Com relação também ao governo, eu falo assim que eu estou ficando feliz, porque eu estava muito aborrecido, porque até então, o nosso papel de oposição aqui, ele estava sumido, porque eu falo para todo mundo, a maior parte dos vereadores da base aqui só faziam críticas ao governo. Então eu falei assim, eu com o Flavinho passa batido. Aí quando o Rodrigo fala que agora o pessoal vai começar a elogiar, que bom, porque o que for bom eu vou elogiar. Mas essas questões que eu levanto, que eu não concordo, eu tenho por obrigação fazer aqui essa explanação, eu não vou chamar de denúncia. Então quando a gente faz crítica aqui, não é para denegrir o governo, é simplesmente para dizer o seguinte, até o momento esse governo patina. Ele ainda não mostrou para que veio. Tomara que o Rodrigo esteja certo, que daqui para frente a gente comece a ver uma Jacareí realmente crescendo, que é o que todos nós aqui, independente de posição, situação ou oposição, quer para a cidade. Nós não estamos contra ninguém aqui não. Que o Isaías faça um bom governo e cumpra pelo menos parte daquilo que ele colocou no seu plano de governo, que foi o plano que foi eleito pela população. Nesse sentido, você pode ter certeza que a gente vai estar junto, e quem trabalha comigo aqui sabe que eu não torço por quanto pior, melhor, tá certo? Antes de tudo, quero mandar um grande abraço para todos, na próxima quarta-feira estaremos aí, tá certo?